Olá, boa noite. 8h04. A Cris que tá aqui, Bruna chegou. Hoje eu cheguei um pouco esbaforida da rua. Tô ligando aqui o computador agora, pensando aqui no que eu vou conversar com vocês. Ai, Adriana, você não sabe que você vai conversar com a gente? Lógico que eu sei, né, gente? Tô aqui dando aqui os últimos retoques no nosso assunto de hoje. Vamos lá. Tudo bem. Isso aqui, meu. Isso, galera aí, muito bom. Vamos lá, gente. Então, a minha ideia para hoje é a seguinte. Nós conseguimos fechar um ciclo aí sobre um primeiro ciclo sobre o estudo dos temperamentos, né? E a nossa ideia nunca foi o estudo do temperamento pelo estudo do temperamento. A gente está enxergando os temperamentos aí como uma ferramenta que é para que a gente possa educar melhor os nossos filhos. Então a gente fez um passeio aí por as principais características, né, de cada temperamento. Depois a gente foi falando um pouquinho dos pontos positivos, dos pontos negativos, né, essas qualidades que não são tão boas, como é que a gente pode ajudar a gente a educar cada temperamento. Depois essa relação entre os temperamentos, como é que a gente pode gerar o melhor proveito, né, de cada relação dessas, né, enquanto pais e mães com os nossos pequeninos ali na nossa frente. E muito bem, né? É importante que a gente tenha essa visão para que a gente possa, em primeiro lugar, aceitar os nossos filhos, né? Saber que nós não temos o controle absoluto da vida dos nossos filhos, que eles vêm como uma caixinha de surpresa, nós não escolhemos, né, as nossas crianças, elas são presentes que nós recebemos, e é importante a gente ir conhecendo cada um desses pequenininhos para ajustar aí as nossas expectativas. Às vezes a gente espera muita coisa, né, espera num sentido, a criança não corresponde e a gente vai e se frustra e acaba achando que está fazendo, né, as coisas muito erradas e na verdade precisa de alguns ajustes apenas. E aí ao longo dessas semanas todas, né, gente, foram 7 semanas, 7 quintas-feiras que a gente ficou aqui de conversa, e conversa pelos stories, pelo direct. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, nessa minha conversa com vocês, é essa questão da paciência, né? Muitas mães se impacientam muito nessa relação, se frustram muito nessa relação e percebem que a dificuldade maior é a questão da autoridade, né? Elas não conseguem se fazer obedecer. Elas lançam ali uma proposta pro filho e essa proposta não tem um retorno, né? Não volta da forma como como essa mãe estava esperando. Então, eu resolvi hoje começar a conversar com vocês, né? Dar um panorama aqui sobre a questão da autoridade. A minha ideia hoje é conversar teoricamente a respeito da autoridade, o porquê dessa autoridade, por que isso é importante, de onde essa autoridade deve vir, como ela deve funcionar, para depois, em seguida, a gente começar a falar de estratégias propriamente ditas, para a gente botar em prática essa nossa autoridade e, ao final, fazer um link, né? Não é tudo isso hoje, mas com o tempo a gente construindo um link dessa autoridade com a questão dos temperamentos.
tá bem? Dá bastante pano para manga para nossa conversa. Temos aqui muitas estratégias práticas que ao longo dessas semanas a gente pode ir conversando, né? Trocando experiências também nesse sentido. Então vamos lá, gente. Pensando aqui, né? A primeira coisa que a gente se depara, né, é que nós vivemos hoje em dia numa sociedade em crise de autoridade. Né? Não só os pais passam por essa dificuldade, mas a gente olha ao nosso redor, né? A gente percebe onde está a autoridade, né? Onde nós temos referências sólidas de que ter autoridade é algo bom, de ter autoridade é algo necessário, né? Perdeu-se essa percepção. E por isso que nós estamos tão perdidos. Vivemos numa sociedade hoje em dia tão perdida. E por isso as nossas famílias, né, se encontram muitas vezes perdidas, né? Tentando exercer aí as suas capacidades, a sua orientação, o seu desejo de educar, mas sem conseguir efetivar esse desejo, né? Então, um dos primeiros pontos é o medo. As mães muitas vezes têm medo de exercer autoridade. E tem esse medo por quê? Qual o fundo desse medo? Qual a razão de fundo desse medo? O medo de perder o amor dos filhos. O medo de achar que exercer a autoridade vai fazer com que o seu filho deixe de te amar. Ou o medo de achar que exercer a autoridade vai traumatizar o filho, né? Eu vou causar aqui uma marca profunda de dor no meu filho que ele jamais vai esquecer, né? Então, primeiro a gente precisa entender e ver o lado muito positivo da autoridade, para que a gente possa perder esse medo e ver que no fundo esse medo é um medo totalmente infundado. É um medo infundado. Se nós exercemos a autoridade, o amor dos nossos filhos por nós cresce. É o contrário, gente. Filhos com pais que exercem autoridade se sentem muito mais seguros, se abrem muito mais ao amor do que filhos perdidos, sem a autoridade dos pais, tá? O autoritarismo, né? As imposições, os gritos, os maus tratos, isso sim pode causar, né, um grande trauma nos nossos filhos. E isso geralmente pode acontecer justamente pela falta de autoridade. Se não temos essa autoridade, acabamos recorrendo, né, ao que a gente tem. E o que a gente tem é o quê? É a nossa insatisfação, é a nossa frustração, é simplesmente o nosso desejo que sai ali naquele momento em forma de quê? Em forma de grito, em forma de castigo, de sacudida, o que quer que seja. Por quê? Porque não desenvolvemos o recurso positivo da nossa autoridade. Então, primeira coisa, né? Vamos matar esses medos. Pega esses medos, guarda numa caixinha, né? E encara a realidade, né? E que realidade é essa, né? Não há educação sem autoridade. Ninguém consegue educar sem autoridade, tá? Peraí, mas o que é autoridade, né? Qual é a definição de autoridade? Isso que a Adriana tanto fala aí. Autoridade, gente, ela é um prestígio. Vamos lá, começar entendendo isso. Autoridade é o quê? Autoridade é um prestígio capaz de garantir que uma ordem que eu der, um comando que eu der, vai ser atendido. Percebe? Prestígio. Eu posso dar um comando, ter garantido que eu vou ser atendida. Por quê? Porque eu tô com um chinelo na mão.
Então eu não tenho autoridade. Eu tenho aí, né, um medo do meu filho de ser ali castigado, né? Ou então eu posso muito bem ser atendido porque eu fiz uma ameaça, né? Olha, se não fizer isso, não tem a sobremesa, não tem a televisão. Então isso não é autoridade. Eu posso também tentar conseguir que meu filho faça alguma coisa fazendo algum tipo de promessa. Olha, faça isso que você vai ganhar aquilo. Isso também não é autoridade. A autoridade é simplesmente um prestígio. O meu filho consegue me olhar, me ouvir, me ver como alguém superior a ele, no sentido de que, olha, essa pessoa me ama tanto, essa pessoa sabe tanto, que ela junta esse saber dela com esse amor e ela define coisas que são boas para mim. Então é isso que a gente tem que construir no olhar dos nossos filhos. Nossos filhos precisam olhar para a gente e falar: caramba, como essa mulher me ama, como ela quer o meu bem e como ela está muito acima de mim, como ela sabe muito. Então, se ela está me pedindo isso, é porque isso é muito bom para mim. É porque isso é muito importante para mim. Então, é melhor que eu faça, mesmo que eu não goste, mesmo que isso não seja do meu interesse, né? Mas eu vou fazer porque eu estou vendo que esta pessoa, eu sei que esta pessoa me ama e quer o melhor para mim. Então isso é prestígio. E um prestígio, gente, ele é construído, ok? Ele é construído ao longo do tempo. O nosso amor pelos nossos filhos, ele pode ser percebido, né, desde o primeiro instante, desde o momento em que eles nascem e vêm para os nossos colos e a gente amamenta, né, e a gente dá banho e a gente cuida. Esse amor vai sendo logo percebido. Agora, o prestígio da nossa posição acima deles precisa ser construída. E isso, né, é meio que politicamente incorreto. Ai, eu sou superior ao meu filho? Você não é superior ao seu filho? Gente, pelo amor de Deus, você está no mesmo patamar de inteligência, de capacidade e de maturidade que o seu filho? Fala pra mim. Fala pra mim. É lógico que você é superior ao seu filho. É lógico. E é por isso que você é mãe. E é por isso que você é pai. Porque, teoricamente, eu espero que você já tenha chegado, não é isso? Num nível de maturidade, num nível de inteligência, num nível de capacidade, num nível de doação para se entregar ao seu filho e servir ao seu filho. Isso é ser superior. Isso é estar acima do seu filho, para poder servi-lo, para poder conduzi-lo, para poder orientá-lo. Cego não guia cego. É preciso alguém que enxergue, alguém que entenda o caminho para poder orientar e conduzir o outro. Então a gente precisa, em primeiro lugar, assumir essa nossa posição. Eu estou acima do meu filho. Eu não posso me colocar no mesmo patamar que ele. Ele precisa perceber isso, porque é isso que vai fazer com que ele de verdade confie em você, acredite em você e queira fazer algo que é muito gostoso para ele, mas que ele vai deixar de fazer para poder te atender. Porque ele sabe que você é mais do que ele, mas é mais do que ele amando e servindo a ele, ok? Então, esses dois pontos agora. Joguemos para fora os nossos medos, né, de traumatizar a criança, de perder amor de criança e nos posicionemos dentro da nossa relação, ok? Eu não sou amiguinha dos meus filhos. Eu posso brincar com eles.
Eu posso ter uma escuta de amiga, né, com a minha filha adolescente, né? Eu posso ter uma conversa de amiga com a minha filha adolescente. Eu posso jogar aqui, como a outra gosta aqui, jogo Uno com ela, desenho, danço, mas eu não sou amiga das minhas filhas. Em primeiro lugar, eu sou mãe das minhas filhas. Eu sou mãe das minhas filhas. É isso em primeiro lugar. Se sendo mãe das minhas filhas, eu conseguir, né, criar uma relação de amizade, de escuta de amizade, de conversa de amizade, ótimo. Se eu não conseguir, fique satisfeita em ser mãe dos seus filhos. Porque é isso que eles precisam. Sabe por quê, gente? Amiguinho, eles encontram por aí. Amiguinho, eles percebem que estão no mesmo nível que eles. Amiguinho, eu confronto. Amiguinho, eu contesto. Quem é você? Quem é você, meu amiguinho, para me dar essa dica, para querer que eu faça isso? Você é igual a mim. Você está no mesmo patamar do que eu. Diferente de uma mãe, diferente de um pai. Opa! Quando é que um filho fala, quem é você para me orientar? Né? Hoje em dia tem muito filho que fala. Pensa um tempo atrás, quando é que um filho poderia virar para um pai e perguntar para o pai, quem é você? Né? Não pergunta, porque ele sabe quem é o pai. Ele sabe quem é a mãe. Mas em função disso, desse prestígio, desse amor, desse serviço, de estar ali por ele, para o que é o melhor para ele. Não é para o que é o mais gostoso para ele. Não é o que vai mais satisfazê-lo, mas é o que é de verdade melhor para o seu filho. Ok? Então a gente não pode confundir isso. Mesma coisa uma professora em sala de aula. Né? Se ela tiver uma escuta de amizade, uma conversa de amizade, ótimo. Mas em primeiro lugar, né, ela é a professora, ela tem uma autoridade ali. Ela está no comando daquilo. Por quê? Porque ela está acima. Ela sabe mais. Ela sabe mais. E ela está ali para quê? Para conduzir. Quem está lado a lado, gente, não consegue conduzir. Tá bem? Então vamos lá. Esse nosso prestígio, né, capaz de garantir uma ordem dada. Agora, que ordem? Né? Eu tenho que sair dando ordem o tempo todo? Comando para o meu filho o tempo todo? Não. A gente precisa maneirar, a gente precisa organizar aqui como é essa relação da nossa autoridade. Então, ordens para serem dadas, elas têm que estar dentro de um determinado contexto, que é o contexto moral, que é o contexto do certo e errado, é o contexto dos valores da nossa família. Então, quais são os nossos valores? Né? Quais são os valores da minha família? O que é certo para a nossa família? O que é errado para a nossa família? Então, dentro desse contexto de certo e errado, eu vou mostrando, eu vou guiando, eu vou ensinando para os meus filhos. Meu filho, isso pode porque isso é certo. Meu filho, isso não pode porque isso é errado. Meu filho, isso pode porque isso vai te levar ao bem. Meu filho, isso não pode porque isso vai te levar ao mal. Repara, nós vamos dando aí para eles os contornos, os limites. Não se fala tanto de limite, a criança precisa receber limite. Então, esses são os primeiros limites, os contornos do que é certo e do que está errado. Eles precisam ouvir isso desde pequeno, certo e errado, bem e mal, certo, errado, bem e mal. Nós vamos construindo isso nos nossos filhos, para que dentro em breve eles possam crescer e amadurecer e poder colocar em prática, não é, toda essa nossa orientação, tá bem? Então,
vamos lá. Primeiro ponto é esse, né? Os valores da nossa família, o que consideramos certo, o que consideramos errado, o que consideramos bem, o que é mal, para poder orientá-los nesse sentido, né? Outro aspecto, normas de conduta. Normas de conduta. Como é que meu filho deve se comportar? Eu tenho que deixar isso claro para mim mesma, né? Mãe e pai, o que eu espero de um comportamento? Eu gostaria que minha criança de 1 ano e meio sentasse à mesa com garfo e faca, não sujasse nada e ainda limpasse a boca com um guardanapo. Pô, não dá para esperar essa conduta de uma criança de 1 ano e meio, ok? Mas dá para eu esperar uma conduta como essa de uma criança de 4 anos. Sentada à mesa, com os pais, né? Bem sentada, comendo sozinha, com um garfo, guardanapo, tudo bonitinho. Então a primeira coisa é essa, parar para pensar na idade dos seus filhos e quais são as normas de conduta que eu preciso orientar o meu filho. Meu filho, comer com a mão é errado. E falta de educação. Olha, gente, mas meu filho só tem 1 ano, Adriana. Ok, ele tá aprendendo a comer, né? Tá com uma fase, orientaram. Ele pode começar a comer com a mão? Ok, tá difícil de segurar a colher, né? Ok. Agora, uma criança de 2, 3 anos meter a mão no prato e colocar a comida na boca não é muito adequado. Não, Adriana, mas aqui pra minha casa essa conduta é aceitável. Tá bom, mas o seu filho só vai comer na sua casa? Ou ele vai comer na rua também? Ou ele vai comer na escola? Ele vai comer na casa de um amigo daqui a pouco? Então, pensem nisso. Então, primeiro aspecto, né? Aspectos morais de certo e errado, bem e mal. Segundo aspecto, normas de conduta. Normas de conduta equilibradas e adequadas para cada faixa etária. Ok? Então, dentro de casa, como é que eu espero que o meu filho se comporte? À mesa, tá? Na hora de tomar um banho, na hora de se vestir. Como é que eu espero que meu filho se comporte no parquinho? Como é que eu espero que meu filho se comporte na escola, fazendo uma visita na casa da avó? Como é que eu espero que meu filho se comporte num supermercado, quando eu vou fazer compras com ele? Num passeio no shopping? Num restaurante? Normas de conduta. Eu penso, eu avalio e eu não faço a menor ideia. Como é que uma criança de 2 anos deve se comportar num shopping? Se você não sabe, conversa com alguém. Então me manda um direct aqui. Adriana, o que você acha? Tá? Então, avalia isso primeiro. É razoável eu aceitar o meu filho de 4 anos, toda vez que a gente vai ao shopping, ele pedir um brinquedo, pedir um presente? Isso é razoável aceitar isso? Uma criança de 4 anos, toda vez que vai ao shopping, ficar pedindo presente? E doutor Ítalo, você tá aí assistindo a minha live hoje, quanto prestígio pra mim. Então não é nada de razoável, né? Então, se é uma conduta que eu espero que ele não se comporte dessa forma, né? Eu quero que ele, olha, hoje não tem presente. Então eu vou lá e vou conversar com ele antes de sair de casa e vou orientar a conduta. Hoje saímos de casa, tá certo? Vamos ao shopping passear, vamos tomar um sorvete e depois vamos comprar um sapato, porque precisamos comprar um sapato. E ok, e ninguém vai comprar mais nada. Acabou. Adriana, mas e se ele chorar? E se ele se jogar no chão? Então a gente já deixa prevenido. Olha só, quem não conseguir se comportar, volta para casa. A família inteira volta para casa. É uma consequência. E isso eu vou conversar mais tarde com vocês, né? Como é que a gente organiza todas essas consequências, né? Para fazer valer a nossa orientação inicial. Então, gente, é pensar, como eu já sempre falo com vocês, a educação dos nossos filhos, ela não pode sair na base do improviso. E aconteceu isso, o que eu faço agora?
A gente não pode ser pego de surpresa quando a gente está educando. A gente tem que estar com as coisas todas mapeadas. A gente tem que estar ali, poxa, eu conheço, e já se comportou assim dessa vez, se comportou 2 vezes, não pode ter a terceira. Eu já tenho que estar com aquilo mapeado e pensado. Eu sou o adulto. Eu sou esse ser superior que vou orientar o meu filho. Se ele se comporta mal, é porque ele não aprendeu a se comportar bem. Porque eu ainda não ensinei ele a se comportar bem. Então vai lá, tira uns minutos do seu dia e pensa, estuda um pouco. Peraí, o que é adequado para ele nessa idade? Eu vou falar uma coisa que eu vou chocar vocês agora, tá? Espero que não me batam. Isso. O que acontece, gente? A gente vai hoje a restaurante e vê as crianças fazendo o que no restaurante? O que a gente vê? Criança com tablet. Quando é que uma criança de 4, 5 anos, tá certo? Vai aprender a se comportar no restaurante? Se ela tá com um tablet na mão. Quando? Nunca. Nunca uma criança de 4, 5 anos, ela vai continuar uma criança de 10 anos com um tablet em restaurante. Um adolescente de 15 anos com um tablet, com um celular em restaurante. Um adulto de 20 anos com um tablet no restaurante. Com outro na frente dele, aqui, ó. Vocês estão entendendo, gente? Então, muitas vezes, a nossa reação, a nossa orientação, vou falar, hein? É por conta do nosso comodismo. Vai me dar trabalho cobrar essa norma de conduta. Vai me dar trabalho arcar com a consequência que eu vou ter que colocar para o meu filho. Ah, mas ele é tão pequenininho, ele não tem condição de se comportar no restaurante. Ok! Por que leva para o restaurante então, gente? Tá certo? Não dá. Se a criança não tem condição de se comportar no restaurante, ela não tem condição de ir ao restaurante. Vocês estão entendendo? Norma de conduta. Ah, não. Eu acho que ele tem condição de se comportar. Ok, então vai lá e ensina. Amor, olha só, agora a gente vai sentar. Eu vou pedir uma batatinha. Você pode comer uma batatinha aqui. Pode até trazer aqui, não, tem um caderninho aqui para você fazer um colorido e tal, mas vamos conversar, que no restaurante a gente vai conversar, a gente vai interagir, a gente vai procurar, vamos lá, vamos servir, vamos ver, lá é um buffet, o que tem aqui de comida? Se você tá com seu filho no restaurante e você não quer interagir com seu filho, pra que você levou o seu filho ao restaurante? Ah, mas porque eu também preciso, né? Gente, aí o que eu falo, a gente não é superior? A gente não está aqui a serviço dos nossos filhos? Ok? Então, novamente, a autoridade está ligado ao meu prestígio, mas eu preciso ensinar ao meu filho. Eu preciso dar um limite para o meu filho. Eu preciso mostrar para ele o certo e o errado, como ele se comporta. E para isso eu tenho que usar a minha cabeça. Eu tenho que pensar o que eu posso esperar do meu filho. E como eu vou orientá-lo. Então ele vai a primeira vez ao restaurante, vai se incomodar, ele vai reclamar, ele vai... Vamos lá, filho, é assim mesmo. Da próxima vez, ou você vai desistir de levá-lo, ou ele mesmo vai falar, mãe, eu não quero ir mais ao restaurante não, eu prefiro ficar em casa. Ok? Ok? Tá? E isso pra tudo, gente. Carro, por exemplo, uma volta e meia, as mães reclamam aqui e falam comigo, eu não consigo botar o meu filho na cadeirinha, ele reclama e tal, e aí eu acabo cedendo e não amarro o meu filho na cadeirinha. Gente, como é que uma criança de 2 anos tem essa autoridade de mandar em vocês? De definir se vai botar ou não o cinto na cadeirinha? Hein? É norma de conduta. Amor, olha só, não existe outra opção. Ou nós vamos amarrados ou nós não vamos. Se houver a opção de não ir, hein? Existe a opção de não ir? Então coloca para o seu filho. Olha só, você quer ir? Se quer ir, é amarrado. Se não quer ir, casa. Voltamos para casa, deixamos de ir. Ele vai entender, cara, isso é sério. Eu ter que ir amarrado é algo sério, é algo importante. E a gente explica para ele, olha, a mamãe quer que você vá amarradinho porque isso é o melhor para você.
Porque pode acontecer algum acidente, né? A mamãe não tá aí atrás para te segurar, você tá sozinho, você precisa ficar bem presinho. É porque a mamãe te ama que a mamãe faz isso. Agora também não vai fazer um discurso de 20 minutos até convencer o menino. É o primeiro script do discurso. Falou, é porque eu te amo, é pro seu bem. Não temos outra opção. Pega e amarra, cara. Olha o tamanho do moleque. Adriana, mas ele vai chorar. Vai chorar. E aí? Vai chorar. E vai acontecer o quê? Vai aprender. Ele vai aprender. Ele vai entender. Poxa, a mamãe não abre mão disso. Realmente, isso deve ser algo importante. Que a mamãe me amarrou aqui. A mamãe me deixou chorar. Mas ela me levou assim mesmo. Então é porque isso realmente é importante. Entenderam, gente? Vocês entenderam isso? A mensagem que a gente passa, quando a gente tem essa firmeza e que a gente tem essa convicção de que isso de verdade é o melhor para o nosso filho, é o melhor para ele. Eu não posso abrir mão disso. Vai chorar, aguenta. Chora na primeira, chora na segunda. Na terceira não chora mais. Mas ele tem que sentir que você acredita que isso é o melhor. Agora, você começa com o discurso, você fala que precisa e em 5 minutinhos de choro você desiste? Que mensagem que você passou para ele? Que mensagem? Não, isso não era tão importante. Mamãe tava de lorota comigo. Não era nada de tão importante. Bastou dar meia dúzia de chorinho, de gritinho aqui que ela já abriu mão. Entendeu, gente? Então vamos lá. Autoridade, norma de conduta. Né? Como eu me comporto no carro, como eu me comporto com os meus irmãos, né? Como eu me comporto no parquinho, no shopping, no restaurante, com a avó, com o avô, tá certo? E isso sempre com base nos nossos valores familiares. E lembrando disso, eu tô educando meu filho para ele viver em sociedade. Porque os valores daqui de casa são completamente diferentes da sociedade. Então se prepara, porque aí sim, quando seu filho for para a sociedade, aí ele vai sofrer de verdade. Tá certo? Que a gente tenha que seguir os valores da sociedade. Nós temos os nossos valores, mas que os nossos filhos consigam levar esses bons valores para a sociedade. Tá certo? E outra coisa, né? Dentro dessa nossa orientação sobre as normas de conduta e em relação aos nossos valores, a questão sempre relacionada à liberdade e responsabilidade. Mostrar para eles que algumas circunstâncias eles vão ter a liberdade de escolha. É preciso treinar isso, permitir que eles façam escolhas. E com isso eles vão perceber que existem escolhas que são más, que trazem consequências ruins. E as escolhas boas trazem consequências boas. Então, na medida do possível, onde a gente tenha controle, se o meu filho fez uma má escolha, né? E a consequência que ele vai sofrer não é nenhuma consequência que ponha em risco a vida dele, a integridade dele, deixa ele sofrer a consequência. Deixa ele sofrer a consequência. Isso só vai reforçar o quê? A sua autoridade. Você disse para ele, meu filho, olha só, não mexa nisso aqui porque você vai acabar se machucando. Você já avisou. Qual é o risco dele se machucar ali? Vai prender o dedinho ali na porta. Tem um risco do dedo cair? Não, não tem. Vai ficar só roxinho. Vai doer pra caramba, vai ficar roxo. Ok. Deixa ele prender o dedo. Deixa o dedo ficar roxo. Ele vai entender, caramba, de fato, a mamãe avisou. Ela falou que aquilo ia me machucar. Ela falou aquilo que era pro meu bem. As crianças vão construindo essa percepção. Agora, a gente não pode ficar depois, né? Eu não falei com você que não era para você mexer, que você ia se machucar. Tá vendo o que aconteceu? Não, fica quieto. Você já falou antes. Você já mostrou para ele, né? E aí isso vai depender da idade, né? Eles pequenininhos, eles não têm muito discernimento aí para fazer de fato essas escolhas. Mas eles um pouquinho maiores, né? Uma criança de 10 anos, uma criança de 8 anos... Deixa ela fazer a escolha. Deixa ela quebrar a cara ali num determinado sentido, onde você sabe que você está resguardando um mínimo de integridade para ela.
Não poupe o seu filho das responsabilidades das escolhas que ele faz. Porque senão, como ele vai aprender a fazer escolha? Como é que se aprende a escolher? Escolhendo, ouvindo as orientações e experimentando. Olha, me orientaram isso, eu fiz, ótimo, e deu certo. Me disseram que era para eu não fazer, eu fiz e de verdade deu errado. E aí eles vão aprendendo, eles vão criando, né, internalizando esses critérios, tá bem? Vamos seguir. Hoje eu tô meio inspirada aqui, né? Falei demais, gente. Que horas são já? 8h40. Vambora, gente, né? A própria definição de autoridade, né? Ajudar a crescer. Estamos ajudando nossos filhos a crescer. É um serviço para o desenvolvimento dos nossos filhos. Quando a gente dá essa orientação, quando a gente dá esses limites, certo, errado, essas normas de condutas, onde a gente vai orientando, a gente está realmente fazendo com que eles se desenvolvam, tá bem? Isso, as crianças precisam entender que elas não são o centro do universo. Todos nós nascemos achando que o centro do universo está aqui, ó, no nosso umbiguinho. E quanta gente, né, quanto adulto hoje em dia ainda tem essa percepção, né? Vejo o trabalho do Ítalo aí, querendo mostrar isso. Gente, sai fora, o centro do mundo não está no teu umbigo. Por quê? Porque nós nascemos com essa percepção, esse egocentrismo. O mundo gira ao nosso redor. Se os pais alimentam isso nos filhos, é assim que eles vão crescer, entendendo isso. Então a gente precisa mostrar, não, amor, olha só, o centro do universo não é você. Você está aqui numa posição de submissão, de entendimento, né, de que alguém sabe mais do que você. Alguém tem mais capacidade do que você para poder te orientar, para poder te ajudar. Tá bem? Muito bem, vamos lá. O que mais que eu tenho para falar aqui nessa nossa introdução? Então isso, né? Só reforçando que essa questão da autoridade, o primeiro âmbito na qual ela é percebida é dentro de casa, é na família, tá certo? Quando uma criança vai para a escola, qual tem que ser a percepção dela, né? Que essa autoridade da família está sendo compartilhada com a escola, né? Eu estou compartilhando a minha autoridade com a professora. Como é que a criança consegue, né, aceitar uma autoridade de professor? Quando o pai deixa isso, né, de uma forma explícita ou implícita, de que ele confia nesse professor e que por isso ele compartilha a autoridade com o professor. Se uma mãe não confia no professor, né, se ela passa essa insegurança, essa desconfiança do professor, por mais que ela queira falar, olha, meu filho, se comporta bem na escola, obedece a sua professora, faz... Ele não vai obedecer. Ele não vai enxergar essa professora com autoridade para orientá-lo. Então, pais, muita atenção, né? Como vocês tratam, como vocês enxergam os professores dos seus filhos. Como é que esse assunto é falado em casa, né? Se eu chego em casa e desmereço o colégio, que desmereço os professores, né? Você está dando um tiro no seu pé. O seu filho vai chegar na sala e não vai conseguir enxergar no professor dele uma autoridade. Alguém capaz de o quê? O que é a autoridade de um professor? Para quê? Para orientar essa criança a algum conhecimento. Tá certo? Então, essa crise que nós vivemos nas escolas. Outro dia eu vi um filme que fiquei chocada, né? Um menino com uma lixeira enorme, ele pega a lixeira e bum, na cabeça de um professor. Um adolescente, o professor escrevendo no quadro. Que coisa louca, né? Mas então isso pode acontecer com a gente. Isso pode acontecer numa escola de educação infantil, numa criança de 4 anos em sala de aula.
quando ela ouve em casa, né, a mãe criticando a professora na frente dela. É lógico que os pais têm todo o direito de criticar um professor. Tem? Contestar um professor? Tem sim. Mas é dentro da escola que ele vai fazer isso. É com a direção da escola, com a coordenação da escola, com o próprio professor. Não é dentro de casa, diante do seu filho, contestando esse professor. Por quê? Porque isso você deu um tiro no pé. Seu filho vai chegar na escola e não vai querer nem imaginar que ele pode, ter que obedecer a um professor. Então, por isso, porque a autoridade de um professor é uma autoridade, a autoridade é dos pais que compartilham naqueles momentos da sua autoridade. Então, a gente precisa, revestir o professor dessa autoridade. Ah, Adriana, mas o professor do meu filho, pelo amor de Deus, o colégio do meu filho, pelo amor de Deus, não dá para dividir a autoridade com eles. Então, amor, muda de escola. Procura uma outra, de fato, porque ele num ambiente onde o professor não é autoridade para ele, isso só está fazendo mal para ele. Tá bem? Esse exercer essa autoridade, como eu falei no início, ele traz segurança para a criança. A criança se sente segura. Quem anda numa estrada, sem conseguir ver os limites da estrada? Eu, quando dirijo à noite, isso é ótimo para mim. Eu fico refletindo sempre isso, Se eu não tenho luz, se eu não tenho aqueles marcadores, no extremo da estrada, para quando eu jogar a luz ele me mostrar onde a estrada termina, eu vou embora, cara. Eu vou embora numa curva. Eu não sei, em poucos metros eu não sei se eu tenho que virar para a esquerda ou para a direita. Se não tem uma placa anterior me mostrando, eu me perco. Então, uma estrada, ela precisa ter os limites muito claros, ela precisa ter os limites dela assinalados. Se você está numa estrada e tem uma nevasca, aquela neve chega, e cobre tudo. Camarada, para onde que eu vou? Eu paro o carro e não sigo mais. Porque eu posso estar achando que eu estou indo pela estrada e estou caindo num buraco. Porque está tudo coberto de neve. Então, a mesma coisa com os nossos filhos. Eles ficam perdidos se eles não têm esses marcos, se eles não têm essa direção, esses limites que mostram o que é o certo, o que é o errado, como eu devo me comportar aqui, o que eu posso fazer aqui nesse ambiente, o que eu não posso, o que eu não devo fazer. Então isso traz segurança, e uma criança segura, ela tem mais liberdade. Seu coração se abre mais para o amor, para o próprio amor aos pais, para o amor ao outro. Tá bem, gente? É a percepção que eles têm. Cara, como se importam comigo. Minha mãe fica me enchendo a paciência, é porque ela se importa comigo. Mas é isso, a gente tem que tomar um cuidado também. Como é que é a forma que a gente cobra isso? A gente cobra enchendo a paciência do moleque o tempo todo, reclamando, brigando, cobrando aquela conduta, de forma chata. Não dá, eu tenho que ajustar o meu discurso, eu tenho que ajustar a forma. E isso a gente vai ver, agora com o passar dessas semanas, tá bem? Outra coisa muito importante dentro dessa autoridade compartilhada, a autoridade de pai e mãe compartilhada. Gente, impossível um pai desautorizar o outro, tá certo? A mãe que desautoriza o pai que desautoriza a mãe, isso é um tiro para a sua própria autoridade, tá? Então, novamente, você pode contestar o seu marido, você pode achar, ou até mesmo não achar, você ter certeza que ele está fazendo algo de errado ali, mas naquele momento é segurar a onda, segura a onda. Depois você chama, tá certo? Fala, amor, vamos lá, precisamos conversar. Isso que você fez não tá legal. Por isso, por aquilo. Ou quando o outro vier te chamar, ouvir. Dá esse espaço para o seu marido, se colocar. Dá esse espaço para sua esposa se colocar. Quando a gente ouve, quando a gente dá esse espaço, o outro, no momento que está vendo a gente errando, ou no próprio momento em que ele estiver errando, ele sabe, não, calma, respira. Depois eu posso conversar com ela. Eu não preciso me irritar agora nesse momento, porque ela vai me ouvir depois.
Então, se habituem a criar esse espaço de conversa entre vocês, para que vocês possam, né, trocar ideias. Se vocês tiverem sido bem espertas, né, já estudaram, já montaram um caderninho com as normas de condutas do que é certo, o que é errado, o que é esperar, já chamaram o marido ou já chamaram a esposa, senta aqui, vamos discutir isso aqui, vamos conversar isso. Se está conversado, se está combinado, se já entraram num acordo, fica fácil, né? Ou fica menos difícil tocar isso no nosso dia a dia. Está combinado. Agora, se a gente vai fazendo as coisas pegando de surpresa, aí é difícil. Lógico, o outro vai fazer uma besteira, vai falar uma besteira, vai propor uma besteira ali na hora. Combinando, isso já pode acontecer, imagina sem combinar, né? Então, combina você, pensa você, né? E chama o outro para conversar, para trocar uma ideia. Não adianta você pensar sozinha, deixar tudo ali no caderno e não teve a participação do outro, como é que ele vai acertar? Né? Então isso precisa ser compartilhado. Né? Aviso muito sério, não se desautorizem, você está minando a sua própria autoridade quando você desautoriza o outro. As crianças precisam ver vocês ali, né, muito juntos nesses pontos, tá? Não pode mamãe achar certo e papai achar errado. Porque se mamãe acha certo e papai acha errado, o que afinal de contas é? Os dois são referência absoluta. Os dois. Então, os nossos valores dentro de casa precisam estar muito alinhados, né? Então, a gente não pode contradizer o outro ali. Conversa antes e conversa depois pro sucesso, né? Então isso, gente, se a gente grita, significa que a gente não tem autoridade, né? Significa que a gente perdeu a paciência porque repetimos a coisa 30 vezes. Se eu tenho que repetir uma ordem 3 vezes, o que significa? Eu não tenho autoridade. Meu filho não me ouve, não me reconhece, ele faz, no fundo, o quê? O que ele quer, tá? Ah, Adriana, mas ele é sanguíneo. Tá bom, dá um descontinho, né? Ao invés, já que você sabe que seu filho é sanguíneo, você vai dar um descontinho, você vai dar a ordem, você vai dar o comando para ele, chamando ele aqui na sua frente, olhando no olhinho dele. Amor sanguíneo da minha vida. A ordem é essa. Pronto, ele vai fazer, né? Pode ser que no meio do caminho ele se esqueça, entrou no outro quarto. Aí você vai atrás com toda a calma, porque você sabe que seu filho é sanguíneo. Tá certo? Aí não é uma questão da autoridade, tá certo? Mas entender isso, repetiu muitas vezes, e o filho não é sanguíneo, amor, a autoridade tá fraca aí dentro de casa, né? Não perdoar castigos ou consequências combinadas, né? Combinei uma consequência. Ai, não, mãe, pelo amor de Deus, só dessa vez, não me deixa isso. Eu juro que eu nunca mais vou fazer. Que bom, meu filho, que você, né, vai tentar nunca mais fazer. Não, mãe, eu prometo, eu nunca mais vou fazer. Abre essa exceção só dessa vez. Não, meu filho, porque eu te amo, eu não vou abrir exceção nenhuma, porque você precisa entender que o que a mamãe falou é muito sério. O que a gente combinou é muito sério. Sabe por quê, meu filho? Porque eu te amo muito. Porque eu quero o seu bem. E porque eu quero o seu bem, como o seu bem é a coisa mais importante para mim, eu não vou abrir mão disso. Tá certo? Então isso, a gente não pode perdoar. Se uma consequência foi combinada, se seu filho sabia que aquela consequência viria e ele fez aquela escolha, paciência, faz parte do aprendizado dele. Ele vai precisar passar por isso, tá? Outra coisa é isso, é criar uma consequência do nada, né? A criança fez uma coisa errada, você não havia avisado a ela, você não deu a norma de conduta antes, tá certo? E pegou ela de surpresa. E chegou lá e inventou um castigo, inventou uma consequência na hora. Não faça isso, você vai perder a sua autoridade. Então, antes de sair de casa, dependendo do lugar que você faz, né, passa a lista da norma de conduta. Eu espero que você faça isso, isso e isso. Porque nós já combinamos, ou então vamos combinar agora que as consequências serão essas, essas e essas. E aí, na hora, gente, aplica-se. Aplica-se a consequência. Não fez, aplica-se. Pronto.
Acabou. Não tem discurso, não tem mais, não tem porém, não tem senão. Foi combinado, foi avisado. O que não dá é, a criança foi para um determinado lugar, ela não sabia que ela não podia fazer aquela coisa, ela fez, a mãe se desesperou e pá, meteu uma palmada, meteu um castigo, sacudiu a criança, né, tirou, sei lá, a sobremesa durante 3 meses porque fez aquilo. Peraí, mas ele não tinha como saber, né? Ah, mas ele sabia, porque no ano passado, quando a gente foi lá, eu avisei. Pelo amor de Deus, né? Não tem ano passado. É avisar todo dia, né? Toda vez que a gente vai para um determinado lugar, que se espera uma determinada conduta, avisa-se. Avisa-se. Agora, gente, vamos lá. É aviso, não é ameaça, tá? Não é ameaça. Olha, a gente vai para casa da vovó, se não fizer isso... Tá vendo? Voltou tudo? É ameaça, não é ameaça, né? Eu espero que você se comporte assim, 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 assado, por isso, por isso, por isso. Ponto, acabou. E segue o bonde. Tá bem? Muito bem, gente. Essa foi a primeira parte que eu pensei aqui em conversar com vocês. É uma parte mais pesada, mais chatinha, porque ela toca o dedo, ela bota o dedo um pouquinho aqui nas nossas feridas, né? Ela chama atenção para nós, né? Porque a gente tem muito esse pequeno defeitinho, né? De achar que o problema na nossa relação com o nosso filho, de falta de obediência ou falta de autoridade, está em quem? Está no nosso filho. Ai, Adriana, o meu filho é que não me obedece. É o meu filho que não consegue reconhecer a minha autoridade. É o meu filho... Acorda, gente, não é o filho, não. Somos nós. Se a gente está com falta de autoridade em casa, se a gente está com essa dificuldade toda, a culpa está na gente. Tá certo? Mas isso é fácil, gente, de reverter. Isso é fácil. A gente só consegue resolver um problema quando a gente entende que tem esse problema. Quando a gente sabe onde está esse problema, pronto. Se a gente está identificando isso aqui agora, né? Se eu consigo olhar para mim mesmo e falar, caramba, eu tô fraca nisso. Eu tenho dificuldades nisso. Não é o meu filho que tem dificuldades. Não é o meu filho que é fraco. Ele pode ser fraco também. Isso aí a gente vai conversar outro momento. Mas em relação à obediência... O problema não são as crianças, somos nós, mamães e papais. Somos nós, tá certo? Então, onde está a minha dificuldade? Onde eu vou ajustar os ponteiros para poder ter esse prestígio com o meu filho, para poder construir esse prestígio com o meu filho. Tá bem? Então, repetindo, que vocês sabem, vocês já perceberam, né? Eu gosto de repetir umas coisas aqui, que é para não sair da nossa cabeça, né? A gente não perdeu aqui, ficou aqui 45 minutos ouvindo um papo para sair, desligar o telefone e fingir que nada aconteceu e simplesmente falar, oh, que mulher chata pra caramba, ou então, poxa, bem legal isso que ela falou. Não, eu tenho que sair daqui hoje com um propósito, né? Eu tenho que sair hoje com um propósito. Eu quero que vocês que ainda estão aqui comigo façam esse propósito. Pega aquele caderninho lá, né? Que volta e meia eu falo, gente, tem que ter um caderno. Toda mãe tem que ter um caderno. Caderno lá com as divisórias, uma divisória para cada filho, para aquele ano. Estamos começando 2020, vamos embora. Prepara o caderno de 2020, primeira divisória, né? A minha primeira divisória, Pedro Henrique. Vamos lá. Quais são as normas de conduta que eu preciso trabalhar com o Pedro Henrique? Tá lá, eu tenho que olhar esse caderno todo dia, porque eu preciso me lembrar, que eu preciso me policiar, eu preciso me preparar. Já sei que eu vou perder a paciência hoje. Por quê? Porque hoje eu vou pro shopping e esse danado me pede tudo. Ele quer tomar sorvete, ele quer comprar presente, ele quer Pokémon, sei lá o que ele quer. Então, paciência, eu vou respirar, eu já olhei meu caderninho, quais são as minhas estratégias. Qual é o script que eu tenho que passar para ele, né? Mamãe te ama, eu quero o melhor para você e é assim que a gente vai se comportar no shopping. E se não se comportar? Se não se comportar não tem problema nenhum, não vai falar em tom de ameaça, a gente volta para casa. E pronto, não dá para voltar para casa. Então se não dá para voltar para casa, não leva. Ah, mas eu preciso levar. Então vamos lá, respira fundo e toca o bonde, firme, com firmeza. Com firmeza. Tá certo? Então, façam um caderninho.
Pense em todos os momentos do seu dia e escreva lá como eu espero que o meu filho se comporte. Isso está razoável? Alinha essa expectativa, porque muitas vezes nós temos os opostos. Mãe que espera demais do comportamento do filho, em geral as melancólicas e as coléricas, não é isso? Espera que uma criança de 4 anos se comporte como uma de 10 e 12, né? E o contrário, uma mãe de uma criança de 8 anos que tá ali achando que aquele comportamento tá muito legal. Cara, nem a criança de 3 se comporta daquele jeito. Em geral, as sanguíneas, né? E as fleumáticas, e compreendem, entendem tanto esse comportamentinho. Gente, alinha expectativa com realidade, tá? Meu filho nessa idade, dava para ele estar se comportando desse jeito? Se dá, orienta, ensina ele a se comportar desse jeito. Ensina. Ele precisa ser ensinado, tá bem? E a gente vai ensinar, porque a gente quer o bem deles, a gente ama essas coisas fofinhas e bonitinhas. Tá bem, gente? Semana que vem a gente continua conversando, vou trazer umas coisas um pouco mais práticas aí. E sugiro de fato, montem esse caderno ao longo dessa semana e tragam esse caderno para a próxima quinta-feira, tá bem? Na próxima quinta vai sair uma estrutura aí que precisa ser anotada, tá bom? Para vocês não se perderem. Ao longo da semana a gente vai conversando. Eu não subi ainda para o YouTube a nossa... Ah, não, eu subi, né? Faltou só... Foi o resumo nos stories das crianças melancólicas. Os pais com as crianças melancólicas. Mas esses dias já eu subo. Tá bom, gente? Obrigada aí por vocês estarem comigo. Quem tiver alguma observação, pode mandar aí pelo direct. Vou dar uma olhada nas perguntas agora e conforme for eu respondo nos stories ou nos directs. Ok, gente? Um beijo para vocês. Boa noite.